Bem, pessoal, então estou aqui mais um vídeo aqui para vocês, né? E esse vídeo eu gostaria só de tecer aqui alguns comentários a respeito da questão das graças, né? Das graças, né? Que a gente pede nas nossas orações, que a gente pede a Deus. Então, como é que seria essa parte, pelo menos assim que eu vejo, né? É a respeito da questão das graças de Deus. Primeiro, tem aquela graça que você pede a Deus em oração, você começa pedindo, né? Como eu já vi em homilias, né? Dizendo a homilia do Padre Paulo Ricardo, que ele já disse isso, que você começa primeiro pedindo, né? Aquelas graças que você tem certeza que Deus vai te dar. Como, por exemplo, o quê? Fé. Fé é aquilo que nos une a Deus, nos faz conhecer a Deus, se não face a face, porque isso a gente só vai ter na eternidade, mas faz a gente conhecer a Deus, né, de um modo espiritual. Né? Isso nos aproxima de Deus, a fé nos liga a Deus, né? E a fé faz que a gente, né, passe a amar a Deus, né? E essa caridade, esse amor sobrenatural a Deus é que vai nos ligar a Ele, né, por toda a eternidade. Então, primeiro você começa pedindo a Deus a fé. Começa pedindo a Deus fé, que você tem certeza que é aquilo que Deus vai te dar. Porque aqui nesse mundo é onde a gente tem que ter fé. A gente está unido em Deus pela fé, a esperança e a caridade. Então, primeiro você pede a Deus a graça de ter fé. Pede a Deus a graça de amá-lo cada vez mais e pede a Deus a graça, né, de ser fiel aos seus mandamentos, aos mandamentos da Santa Igreja, né, sempre alimentando em você a esperança de um dia ver a face de Deus no céu. Ok? Então, isso é o primeiro que a gente tem que pedir a Deus, aquilo que a gente sabe, que tem a certeza que Deus vai nos conceder. Em segundo lugar, você tem o seguinte, você pede a Deus as suas necessidades, aquilo que você realmente está precisando, né? Um problema, alguma questão espiritual, você não consegue, né, se concentrar na oração, você não consegue, às vezes, ser uma pessoa desapegada das coisas do mundo, você não consegue amar a Deus no irmão, às vezes fazer uma caridade, às vezes é muito difícil você se desprender, né, de certos apegos deste mundo, e está um pouquinho relacionado também nessa parte, pelo menos, a que você vê na primeira parte que eu falei, né, aquilo que você sabe que Deus vai te conceder. E também passando por outras necessidades, como por exemplo, você está passando por alguma doença, algum problema de saúde, né, algum problema financeiro, né? Então, isso aí são as suas necessidades. Depois você passa pedindo as suas necessidades a Deus, suas necessidades espirituais, né? Enfim, algum outro problema que você esteja passando, um problema financeiro, um problema familiar, etc. Tá? Um problema de saúde, você vai pedindo a Deus. E, por fim, você pede aquelas graças que você gostaria que Deus... Né, que, por exemplo, se você tivesse um desemprego, né, uma situação de desemprego, para você poder sustentar a sua família e tal, aí sim, é uma graça, né, que é uma necessidade que você estaria pedindo a Deus. E, em terceiro lugar, aquelas graças que seria bom se você tivesse, né? Se você pudesse, por exemplo, comprar um carro, se você pudesse, né, comprar uma casa nova, ou ter a sua casa própria, ou de repente até uma coisa assim que descendo mais na escala das necessidades, fazer uma viagem, alguma coisa desse tipo, né? Então isso aí essa gradação, né, da maior para menor que você pode ir pedindo a Deus, tá? Mas assim, claro, se tem essa gradação das maior para menor, também essa gradação implica numa ordem de atendimento, né? Então, com fé, nós podemos pensar, né? Até né, que Deus vai te dar primeiro aquilo que você precisa, que é a fé. Depois, vai atender segundo a sua vontade, no seu tempo, as suas necessidades, né, por reais que elas sejam. E em terceiro lugar, pode até te conceder aqueles pedidos de graça que você gostaria, né? Que podem ser até bons para você, úteis para você, era bom que você tivesse, mas talvez não sejam tão essenciais assim para sua salvação, né? Seriam mais assim alguma coisa boa que acontecesse na sua vida, tal, mas talvez não fosse mas que talvez não fosse essencial para a sua salvação, né? Bom, então, dito dessa maneira, então o que que você tem? Quando você sabe que você pede a Deus com sinceridade, com insistência, o dom da fé, sabe que Deus vai te conceder. Você sempre será grato a Ele por isso. A das suas necessidades também você pede com insistência, pede com essa fé que você suplicou em primeiro lugar para Deus. Todos nós nascemos já com um pouco de fé, né? Nos nossos corações, que é dom de Deus, sempre o primado da graça. Você vai pedindo a Deus mais e mais fé, e Ele vai te atendendo. E já com essa fé que você tem,
Aí você pede por essas suas necessidades. Peça com fé, né? Pedimos com fé, com humildade e com insistência. Certo? Pois assim é o caminho para a gente ser atendido. E nas nossas necessidades. E depois, naqueles pedidos de graça, que seriam bom para a gente também pede com fé. E Deus, na sua sabedoria, pode nos conceder ou não. Se Ele nos conceder, é porque aquilo vai ser bom para nós, aquilo é porque a gente tenha mais ao que agradecer ao nosso Senhor, como se já não fosse o bastante tudo que Ele nos deu, mas é só mais motivos para a gente agradecer a Deus mais ainda, e para a gente lembrar, tudo é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. Se você pede a Deus, se a gente pede a Deus, é porque a gente não é capaz de fazer sozinho. E nós não podemos nada sem Deus. Então, isso aí é para nós nos humilhemos cada vez mais e para sempre dizer, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Para que a gente seja cada vez mais humilde, para que a gente jamais seja soberbo. Se eu estou pedindo a Deus, a minha primeira confissão de humilhação, que eu não posso nada sem Deus. Então, com toda humildade, eu peço a Deus. Eu peço a Ele que eu não consigo por minhas próprias forças. Então, pedindo a Deus, Deus me concede. Então, já é uma forma de eu agradecer a Deus, de eu louvar a Deus por tudo que Ele me deu e isso me tornar humilde. Amém. Ok? Agora, se Deus te dá uma. Agora, se Deus não te concede, também tem os motivos. Porque aquilo talvez não seja bom para a graça de Deus. Desculpa, talvez aquilo não seja, essa graça de Deus não seja, Ele poderia te conceder, mas não seria bom para você. Né? Você poderia passar, poderia não se esquecer que aquilo é dom de Deus e achar que foi algum merecimento e cair na ingratidão, já ser um pecado grave. Você poderia, né, com aquela graça, por incrível que pareça, às vezes se desviar de Deus, não pela graça em si, mas pelo uso que você faria dela, né? Não por causa de Deus, mas pelo uso errado que você faria dela. E também outras coisas, como por exemplo, aquilo poderia te expor a uma situação de risco, de perigo futuramente, você não sabe. Deus é que tem a visão larga, que enxerga mais largueza e profundidade do que nós. Nossa visão é curta, a gente só vê o imediato, mas Deus vê lá na frente. Poderia ser uma graça, alguma coisa que colocasse a gente numa situação de perigo, mas lá na frente Deus nos poupa disso, né? Porque a gente não tem muita noção do que a gente pede, né? Então, se Deus não te conceder, o que é que você faz? Você também agradece. Às vezes é uma coisa que você queria tanto, que na sua cabeça seria bom para você, mas se Deus não te der, você agradece também porque Deus não te deu, porque foi melhor para você. E se aquilo provocar uma certa dor, um certo descontentamento, quando você faz o seguinte, quando você recebe, você louva a Deus, agradece a Deus, né? Seria até um motivo você dar esse testemunho, né? Seria até motivo para você dar esse testemunho de Deus, quando Ele te concedeu essa graça, né? Aí serve para quê? Para edificação dos irmãos. Como uma lanterna que você acende, né? Primeiro as pessoas olham para os bens, mas não é para os bens que ela tem que olhar, não é para as graças de Deus, é para Deus que elas têm que olhar. É como uma lanterna, né? Você acende a lanterna, em primeiro lugar chama atenção para a lanterna. Mas a lanterna não foi feita para chamar atenção para ela, mas para iluminar alguma coisa, para iluminar o objeto. E o objeto, entre aspas, no caso aqui, é Deus, certo? Então, você Então, as graças concedidas servem para você louvar a Deus, agradecer a Deus, se humilhar ainda mais na presença de Deus, porque não foi seu mérito, foi bondade de Deus, e servem para iluminar, para a evangelização das outras pessoas, vendo o quanto Deus é bom. E repito, não procurando Deus pelos bens. Os bens são só uma lanterna que apontam para Deus. Né? E se Deus não te concede, é um motivo para você agradecer ainda mais a Deus, porque não era para você receber, pelo menos não naquele momento, não daquele jeito, ou não aquilo que você estava pedindo exatamente, né? Então você aproveite, se aquilo lhe causa algum descontentamento, alguma dor, aproveite ainda para adorar a Deus. Coloque, junte essa sua dor, esse seu descontentamento, até esse seu desapontamento, mas sempre, entre aspas, que Deus não frustra ninguém, mas colocando aqui entre aspas, nesse seu desapontamento, que você não recebeu o que você queria, coloque essa dor unida às dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Ofereça isso ao nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, ofereça isso diante do Santíssimo, né? Porque aí você já está louvando ainda mais o nosso Senhor, né? Louvando ainda mais o nosso Senhor, por quê? Porque você está se unindo às dores dele.
e ofereça essa dor por alguma causa, pela conversão dos pecadores, né, pelos infelizes que não creem, pelas santas almas do purgatório, pela sua própria edificação. E como Deus é nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Se Ele não nos concedeu, é porque não era melhor para a gente. Então, para que você também seja mais humilde, sabendo que é Deus quem decide, não é você. Então, isso vai para a gente, serve também como mais uma humilhação, mais uma humildade, mais uma lição de humildade, para que a gente saiba, não, meu filho, não é hora de você receber. Então, para você testar também a sua obediência, para saber se Deus te dá, você agradece e louva por isso. Se Deus não te dá, você agradece também, oferece esse sacrifício a Deus, né? E se humilha, dizendo, não, não era para que eu recebesse agora. Não era para que eu recebesse agora, né? Então, para que eu também não seja como uma criança mimada, né? Que recebe tudo do pai, o pai dá tudo que ela quer, uma hora ela vai ficar mimada e a hora vai perder aquela noção da gratidão. Vai perder a noção de quem é Deus quem decide, vai perder aquela noção de que é Deus quem tudo decide. Né? Vai ficar assim orgulhosa, vai ficar mimada. E Deus, como nosso Pai, não quer filhos mimados. Então, Ele já nos chama a isso. Então, por isso que tem graças que Ele nos concede e graças que Ele não nos concede. Ok? Bem, meus irmãos, espero que tenha ficado claro, tenha, né, às vezes aberto a mente de vocês para alguma reflexão e tudo, que a gente fica na dúvida, porque eu pedi tanto, com tanta fé e Deus não me concedeu e tal. Porque ele tem o melhor para nós, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira e fica aí essa reflexão, ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos e fiquem sempre com Deus e com sua Mãe Santíssima. Amém.